Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Resgate dos Biólogos. Aqui nesse programa eu entrego para você que é da biologia as oportunidades e também desbloqueio os obstáculos para biólogos trabalharem com fauna de forma remunerada. Eu sou Renato Gaiga, da Biotrópica, e um dos criadores do Mecanismo IRF. Sou biólogo de formação, com muito orgulho. Atuo como consultor de fauna aí desde 2009 e hoje o tema do Resgate dos Biólogos é: quanto ganha um biólogo que trabalha com fauna? Quanto ganha um biólogo que trabalha com fauna? Vocês fazem ideia? Depois deixa aqui nos comentários, quero saber se vocês têm ideia aí de quanto que ganha um biólogo, porque essa pergunta, ela aparece muito pra gente, sabe? A galera quer saber como que dá para ganhar dinheiro nessa área, quanto que ganha, como é que se dá para sustentar uma família, se dá para construir uma carreira. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso aqui nesse resgate dos biólogos. E para começar aqui a falar sobre quanto ganha um biólogo, ó, o Murilo falou, ó, ganha R$3.000, a Fernanda falou assim, ó, acredito que o salário médio seja R$4.000. Então, eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui. Vou compartilhar a minha tela. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui. Eu separei aqui alguns contratos que eu assinei ao longo da minha carreira como consultor de fauna, como biólogo. Eu separei aqui alguns contratos mais antigos de trabalhos que já foram executados para a gente manter uma confidencialidade, sabe? Porque são documentos confidenciais, mas eu quero mostrar alguns números para vocês aqui. E eu separei algumas tipologias de empreendimentos que o biólogo pode atuar em estudos de fauna, para vocês também entenderem onde que é esse mercado, que mercado que é esse? Trabalhar com fauna, será que é trabalhar na televisão com fauna? Será que é fazer pesquisa científica em laboratórios que mexem com fauna? Será que é trabalhar no IBAMA? Será que é trabalhar no ICMBio? Será que é algum órgão público, algum instituto? Inclusive, tem muita gente que ainda não sabe como que a gente é remunerado. O que acontece? Tem um mercado, e esse mercado, ele tem vários tipos de empreendimentos nele, que é o mercado que a gente vive, é o mundo que a gente vive. E para um empreendimento que impacta o meio ambiente ser instalado e operar, ele precisa seguir a legislação ambiental. Dentro da legislação ambiental, estudos de fauna são solicitados pelo órgão ambiental. O órgão ambiental fala assim, olha, o construtor, me apresenta vai suprimir o mato aí? Puxa, vai ter que tirar mato, então vai ter que ter resgate de fauna, vai ter que contratar uma equipe de biólogos, vai ter que colocar essa equipe de biólogos para trabalhar com a fauna, resgatar os animais, afugentar os animais. Você quer fazer um estudo aí, você quer implantar uma hidrelétrica? Então você vai ter que fazer o levantamento da fauna para a gente ver quais os animais que ocorrem nessa região, para que o órgão ambiental possa dizer se você vai poder implementar esse empreendimento ou não, e se for implementar, quais serão as medidas para você controlar, minimizar os impactos. Então, empreendimentos como ferrovias, empreendimentos agrícolas, hidrelétricas, rodovias, minerações, tudo que impacta o meio ambiente, que impacta diretamente a fauna, a gente vai precisar de biólogos atuando com animais. E aqui eu separei alguns contratos para mostrar para vocês. Primeiro esse aqui, ó, o empreendimento era uma fazenda. Vamos olhar aqui, ó. Aí eu tampei o nome da fazenda, os dados do contratante, para a gente manter sigilo aqui, porque o que interessa para a gente são outros números aqui. Então, beleza, ó, vocês podem olhar que a contratada é a Biotrópica, que é a empresa na qual eu sou um dos sócios fundadores. Beleza, Biotrópica aqui. Olha o objeto do contrato. Diagnóstico de fauna, aí ó, avifauna, herpetofauna, ictiofauna, mastofauna de médio e grande porte na fazenda X. Aí eu te pergunto, tem fazenda aí na sua região? Tem fazenda aí onde você mora?
Se tem fazenda, provavelmente tem trabalho para biólogo com fauna aí, hein? E assim, eu sugiro que o biólogo que quer trabalhar com fauna, ele também não se prenda muito a uma única região. Nós precisamos entender aonde estão as demandas e a gente precisa estar disposto a se deslocar até ela. Então, dá para trabalhar com fauna na sua própria região? Dá. Mas se você quiser amplificar a sua atuação e conhecer biomas do Brasil, viajar mesmo, conhecer vários lugares, culturas diferentes, se você se permitir trabalhar se deslocando, você vai conseguir aí alcançar um mercado muito maior. Então vamos lá. Diagnóstico de fauna. Olha isso aqui, ó. Valor e condições de pagamento. Era uma campanha de 5 dias. R$ 25.600, conforme a proposta anexa. A gente coloca a proposta anexa ao contrato e a gente dividiu o recebimento em 3 parcelas. Olha, isso aqui eu quero trazer para você, ó. Parcela 1, na assinatura do contrato. É muito importante que a gente peça um valor na assinatura do contrato, para a gente amarrar isso bem certinho. Isso aí é uma postura, um posicionamento profissional que eu sempre sugiro para os nossos alunos. Parcela 1 aqui, assinatura do contrato, aí parcela 2 e parcela 3. Então, a gente tem aqui as condições de pagamento, em até 3 dias após o recebimento da respectiva nota fiscal. Esse trabalho aqui iniciou dia 1º do 10, né, o contrato, as tratativas, e terminou dia 1º de abril. Então, teve a campanha de campo, os relatórios, a gente deixa um prazo de vigência um pouco maior, para a gente poder, se surgir algum imprevisto, ou se surgir alguma outra demanda, a gente ainda tem o contrato ali, um intervalo para executar. Isso aqui foi um contrato de uma fazenda. Vou mostrar aqui uma nota fiscal de uma ferrovia que eu e o biólogo Christopher Loyola, que é um dos biólogos da Biotrópica, a gente dividiu esse valor aqui, ó. Esse valor aqui foi para nós dois. Essa aqui é a nota fiscal, ó. O valor é esse aqui, ó. Tá meio em baixa resolução, mas eu vou ler para você, ó. R$ 17.180. Foi o monitoramento de fauna que a gente fez, pouco mais de 30 dias, beirando uns 40 dias de campo, eu não me lembro ao certo, mas a gente recebeu R$ 17.180 para a gente dividir por 2. É um bom valor também. Dá mais de R$ 8.000 aí, né? Mais de R$ 8.500. A gente tem aqui uma nota fiscal para um trabalho, uma nota fiscal não, um contrato que a gente assinou, o empreendimento era uma indústria. Vou abrir aqui. Aí, contratante é Biotrópica, o inventário, ó, o objeto do estudo é inventário de fauna e flora com produção de conteúdo audiovisual especializado. A gente assinou um contrato de R$ 45.000, novamente é uma parcela na assinatura do contrato, aqui ó, primeira parcela na assinatura, aí depois mais 2 parcelas, de R$ 18.000 e de R$ 13.500, então, para uma indústria. Aqui, mineradora, trazendo aqui exemplos reais de vários tipos de empreendimento para você entender também aonde que a gente pode atuar, porque isso passa muito fora do radar da maioria dos biólogos. A gente acha que, nossa, a gente nem sabe qual que é o mercado para biólogo, né, quando a gente acaba de sair da faculdade, ou mesmo dentro da faculdade. Então, estou trazendo para você ter essa consciência. Olha lá, Biotrópica contratada novamente, diagnóstico de fauna e flora, vamos lá ver o valor aqui, ó, R$ 51.260. Esse foi o valor desse contrato. Aqui uma PCH, Biotrópica também, contratada. Vamos lá ver os valores. Aí, um contrato de R$ 104.880. O que eu quero trazer mostrando esses valores para você? Não é o tanto de dinheiro que a Biotrópica assinou em contrato apenas, não. Eu quero mostrar para você como esse mercado movimenta dinheiro, sabe? Porque se não fosse a gente que tivesse executado esses trabalhos, alguma outra empresa teria executado e essa outra empresa teria também contratado biólogos. Então é para você ficar presente para a quantidade de dinheiro que esse mercado dos estudos de fauna dentro da consultoria ambiental, eles movimentam. É isso que é o principal aqui, para você entender que tem grana no negócio.
Isso aqui é um contrato com uma prefeitura, municipal, eu tampei o município do estado de São Paulo. Isso aqui foi um monitoramento e resgate de fauna para um empreendimento viário, uma rodovia. Olha o valor, R$ 208.999,94. R$ 209 mil praticamente. Assinamos com a prefeitura. E aqui um contrato de uma hidrelétrica, também biotrópica. Vamos lá para os valores. Um contrato de R$ 96 mil. Aqui eu separei uma documentação para mostrar para você, que é o CAT. O que é o CAT? Ele é a certidão de acervo técnico. Quando você presta serviço para uma empresa, você como biólogo pessoa física, você emite a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. Um dia eu vou trazer um conteúdo só sobre essa documentação, mas enfim, em resumo aqui, você emite uma ART, o conjunto de ARTs suas, o seu conjunto de ART, ele vira o CAT, que é a certidão de atestado técnico, o acervo técnico, na verdade, a certidão de acervo técnico. É o compilado das suas ARTs. No caso de uma empresa, como a Biotrópica, a gente precisa de declarações das empresas contratantes dizendo que a gente executou aquele trabalho, que a gente executou aquele contrato dentro do período proposto, atendendo às expectativas. E a gente submete isso para o CRBio, atestar a nossa capacidade técnica como empresa. Então, aqui eu tenho declarações de empresas de monitoramentos depois que eles terminaram. Então, eu vou mostrar para você aqui, ó, o monitoramento de fauna de uma rodovia. Entre os meses de abril de 2015 e maio de 2018, a contratação foi em torno de R$ 418.321. Então, R$ 418.321 para a gente fazer um monitoramento de 2015 a 2018. Aqui, um monitoramento de fauna para uma hidrelétrica, também outro empreendimento. Esse contrato, foram campanhas de julho de 2010 a outubro de 2015, o valor de R$ 734.776,52, uma bela de uma quantia. E aqui, monitoramento de uma usina de cana. A gente pegou esse monitoramento, a gente executou entre os meses de março de 2011 e fevereiro de 2013, o valor total R$ 116.620. Então, eu trouxe aqui agora, nesse momento, para a gente começar já direto com valores e tudo mais, para trazer você para a presença do dinheiro. Porque o intuito aqui do resgate dos biólogos é resgatar você para entender que nós somos profissionais. E todo profissional tem um mercado. Às vezes esse mercado está fora do radar. Ele está simplesmente passando... Sabe quando a gente sintoniza rádio? A gente vai sintonizar o rádio lá, a gente não está pegando a frequência e tal. Quando vê, a gente encontra uma frequência. Então, o mercado, às vezes, ele está fora da frequência do profissional. E o profissional, muitas vezes, ele fica na zona de conforto. Ele acha que a faculdade vai fazer tudo por ele. Ah, entrei na faculdade, pronto. Agora é sucesso. Agora eu vou trabalhar, vou arrumar emprego, vou ganhar grana. E não é assim. Você pode conversar com qualquer tipo de profissional. Esse final de semana eu estava conversando com um cara que ele está terminando o curso de Direito. E ele estava realmente me falando assim, cara, como que pode o que a gente vê na faculdade, isso porque ele está fazendo Direito, não tem nada a ver com Biologia. Olha só como isso se repete. Como que pode, na faculdade, a gente aprender tanta coisa, tão pouco tempo para aprender tanta coisa, aí ele falando do Direito, né? O Direito tem várias áreas de atuação que você não aprende de fato, a atuar no mercado. Você recebe um monte de conhecimento desconexo, cada semestre você tem uma série de disciplinas. Ele estava me falando que a disciplina de Direito Ambiental, ele ia até agora no último período, sabe? Então, olha só, Direito Ambiental, que é uma área muito, muito promissora, com um grande campo de atuação, ele vai ter só no último período.
E ao mesmo tempo ele está trabalhando já numa empresa que é um plano de saúde, e ele falou que o que ele aprendeu trabalhando nessa empresa de plano de saúde, ele pode prestar até consultoria para grandes empresas, porque é tanto conhecimento que a gente aprende quando a gente está no mercado de trabalho, que a gente olha e fala, nossa, várias coisas na faculdade a gente aprende, esquece porque a gente não vai usar, e realmente não é a faculdade que vai colocar a gente no mercado de trabalho. E é assim, a gente tem que entender isso. Só que o que acontece com a biologia em específico que eu vejo? Tem muito biólogo que quer trabalhar com fauna de forma remunerada e vê disso um sonho, porque imagina, você vai para um lugar muito legal, vai ver bicho, vai conhecer pessoas, vai conhecer culturas, vai andar de carro 4x4, muitas vezes de barco em grandes rios, vai pegar avião, vai ter uma responsabilidade alta, mas uma responsabilidade gostosa, você vai se sentir útil fazendo aquilo e tal. Mas a gente, na maioria das vezes, o biólogo não escolhe a profissão por dinheiro. Eu, pelo menos, não conheço biólogo que entrou na faculdade de biologia, que quis trabalhar com fauna e escolheu isso por puro dinheiro. Então, eu não conheço. A gente tende a escolher a nossa profissão visando... a gente é até altruísta, né? A gente fala, a gente é orgulhoso de pensar, não estou aqui por dinheiro, eu estou aqui pela conservação da natureza, eu escolhi a biologia pela ciência. E, teoricamente, esse pensamento altruísta, ele é muito bonito, sabe? Nossa, você quer fazer um bem maior, você não se coloca no centro das suas prioridades e se esforça para fazer um bem coletivo, né? Onde todo mundo ganha, porque a gente entra na faculdade com aquela visão de querer cuidar do planeta e de querer cuidar dos seres vivos ali, né? E a fama de abraçador de árvores e pegador de bichinhos que a gente tem muitas vezes vem disso aí. A nossa fama entre as outras profissões é essa, sabe? O biólogo é tão apaixonado que ele aceita trabalhar de graça lá, aceita trabalhar por ele quer defender a natureza e manda ele trabalhar, paga a passagem, põe ele num hotel e fala para ele que ele vai ver bicho, que ele topa. E as outras profissões acabam não lembrando que a natureza é a nossa casa também, sabe? As outras profissões acabam não lembrando que a gente depende dos serviços naturais. E às vezes essa bandeira de conservação parece que só traz benefício para os biólogos. Quer trabalhar com fauna lá, quer conservar os bichinhos, sapinho colorido. Como se isso fosse bom só pra gente. Só que o errado tá na gente não querer se impor como profissional e listar a série de riscos que a gente corre e o quanto a gente estuda para poder entender daquilo. E olha, eu vejo tanto biólogo pegando essa bandeira de conservacionista para si e topando, fazendo tanto trabalho voluntário que isso atrapalha os outros profissionais a desenvolverem a consciência da necessidade de preservar e a consciência da necessidade de ter um biólogo ali. Então, o biólogo, a remuneração do biólogo não é preservar a natureza, sabe? A remuneração do biólogo tem que ser dinheiro, como qualquer remuneração, qualquer outro tipo de profissão. E muitas vezes o biólogo ele ganha um título que eu não gosto, que é o título de ambientalista. Ele está defendendo as causas ambientais, ele é um ambientalista. Não, nós somos seres humanos que vivem na Terra. Na sua casa, dá vontade de perguntar para as pessoas que chamam a gente de ambientalista. Falar assim, na sua casa você joga lixo no chão, você taca fogo no sofá, você deixa a sujeira toda espalhada, você não liga para nada. Dentro da sua casa você cuida, né? Só que o meio ambiente é a nossa casa também. Então, a gente tem que parar com essa mentalidade, porque eu me arrisco a dizer, não vocês que estão me escutando aqui, porque eu tenho certeza que quem está me escutando aqui está mudando essa cabeça e está começando a construir esse posicionamento de valorização profissional. Mas olha, pensa comigo, se a gente lançar
um experimento, assim, vou lançar uma vaga hipotética para biólogos, assim, ó. Precisamos de biólogos para ficar um mês na Amazônia, com tudo pago, hotel, comida, carro, para atuar no controle de impactos ambientais causados por uma grande hidrelétrica. Eu me arrisco a dizer que a gente consegue montar uma equipe fácil de biólogos com um convite desse, sabe? Falar assim, não, você vai atuar, você vai impedir que a hidrelétrica aumente os impactos ambientais negativos, a gente vai lá lutar por uma causa, sendo que, na verdade, tem um monte de empresa lucrando com aquele empreendimento. A hidrelétrica é uma empresa que ela vai operar, ela vai vender energia. Eu não sei nem a nível de bilhão e trilhão que ganha uma grande usina hidrelétrica ao longo dos anos, sabe? E às vezes a gente quer estar lá para fazer a nossa parte. E se a gente cobra por isso, muita gente acha que é biólogo vendido. Se o biólogo que almeja trabalhar com fauna, ele também almeja ganhar dinheiro, ele carrega uma fama de biólogo vendido. Eu já escutei, ao decorrer da minha carreira, principalmente em relação à consultoria ambiental, que os biólogos que atuam na consultoria ambiental, que é essa etapa fundamental para o licenciamento, que faz com que os empreendimentos tenham controle ali, minimizem impactos ambientais, sejam regularizados de acordo com a legislação, que é a consultoria ambiental, ela faz isso. Existem uma série de estudos de fauna ali dentro. Eu já escutei de colegas assim, dizerem que foram vistos como profissionais vendidos. Você trabalha com consultoria, é um biólogo vendido. Então, o que a gente tem que fazer? A gente não tem que viajar, eu preciso de um biólogo para combater os impactos ambientais. Não, eu preciso de um biólogo que queira viajar pelo Brasil, atuar em estudos de fauna para controlar impactos ambientais e ganhar dinheiro com isso, ser remunerado para isso. E parece bom demais para ser verdade essa realidade, né? Só que existem muitas oportunidades para trabalhar com fauna na consultoria ambiental. Hoje mesmo, no nosso grupo do Mecanismo IRF, a gente recebeu lá, uma aluna publicou ali uma oportunidade de resgate de fauna, sabe? A gente tem mais de 400 oportunidades publicadas ao longo desse primeiro semestre de 2021, lá no grupo oficial do Mecanismo IRF, que é o nosso método online que ensina biólogos a trabalhar com fauna de forma remunerada, ensina biólogos a enxergar o mercado, a tirar a venda dos olhos e falar assim, caramba, existe um mercado gigantesco, e o Brasil é do tamanho de um continente, então não tem como ficar sem trabalho, é só saber aonde que tá as coisas, e tá no lugar certo, né? Não adianta você querer, eu sempre brinco, procurar o mar em Minas Gerais. Eu tô em Minas Gerais, aqui não tem oceano. O mar não tá aqui. Aí você procura, anda Minas Gerais inteiro, que é um estado grande, aí você não acha o mar. Aí você fala, o Brasil não tem mar. Andei aqui, olha o tanto que eu andei. Fiquei um ano andando dentro de um espaço de terra gigantesco, que é o estado de Minas, e não encontrei mar. Então o Brasil não tem mar? Não, o Brasil tem um litoral enorme. A gente que precisa olhar. E aí eu quero sempre trazer a mentalidade de que o dinheiro ele ainda é um tabu para muitos biólogos, mas a gente precisa tirar isso aí da nossa cabeça, essa realidade de falar, não falo de dinheiro, ela tem que não existir, a gente precisa se impor, sabe? E saber conversar. Eu nunca vou aconselhar vocês a tratarem mal um contratante, a se imporem com rispidez. Não, a gente só precisa trazer clareza da complexidade do nosso trabalho, falar, olha, os riscos que o contratante corre de contratar qualquer um, porque em qualquer profissão tem as pessoas que são péssimos profissionais e tem as pessoas que são ótimos profissionais. Então a gente precisa mostrar através de conhecimento, não é através de experiência, não. E para mim a consultoria ambiental é a oportunidade do século para biólogos, sabe? Então, a gente precisa mesmo ter essa perspectiva de crescimento de carreira e impor, no bom sentido, com argumentos para os contratantes que o biólogo, ele é um profissional muito importante, ele não trabalha por amor, ele trabalha com amor, mas por dinheiro. E você lidar com negociação é algo tão natural que é só você pensar quantas vezes você já comprou um serviço, já contratou um serviço e você negociou com aquele profissional. A negociação é algo tranquila.
Então, o biólogo ele tem que destravar para poder conversar de dinheiro e também poder entender quais as perspectivas de crescimento dele dentro daquele trabalho, sabe? E mostrar os benefícios que ele gera ao ser contratado. Isso tudo faz o valor percebido ir para cima. E aqui eu quero trazer para você o caso de biólogos aqui do Mecanismo IRF, alunas e alunos nossos, que trabalham com fauna de forma remunerada. Eu quero trazer para você aqui estudos de casos reais, onde eu vou compartilhar minha tela. Eu vou mostrar o caso de 3 alunos para você. Aqui, deixa eu pegar essa playlist aqui, resultados IRFs. Aqui, a gente tem alunas e alunos que estão no mercado trabalhando com fauna, aplicando exatamente o que a gente ensina. Olha, é uma lista grande. E eu falo para você, muita gente não fala para a gente que teve resultado. Aqui são as pessoas que topam gravar depoimentos, entrevistas. Tem gente que não curte câmera, tem gente que não curte e tem o resultado e não avisa a gente ou manda só um texto escrito. Eu quero trazer resultados reais aqui de valores para você entender quanto que ganha, quanto que está ganhando um biólogo que está começando, assim, entrando no mercado, aplicando o que a gente ensina, mesmo sem experiência, mesmo sem saber por onde começar, né? Na verdade, não sabia por onde começar, mas hoje sabe. Eu vou trazer 3 casos aqui para vocês. O primeiro vai ser do Edivaldo, que eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que compartilhar minha tela com áudio, porque senão vocês não vão escutar. Então, já que eu selecionei o Edivaldo aqui, agora eu vou compartilhar a minha tela, a aba do Chrome com o áudio. Vou marcar uma caixinha aqui. Aqui. Eu até separei aqui o minuto aqui, ó. Primeiro eu vou pôr no minuto 4.2, que é uma parte importante aqui. Eu vou pôr o fone para não sair retorno para vocês também. Deixa eu colocar o meu fone aqui. O que o Edivaldo vai falar? Verdade. E a primeira pergunta é: você está trabalhando com fauna de forma remunerada, aplicando as técnicas do mecanismo? Foi assim que você começou a trabalhar com fauna de forma remunerada? Foi após aplicar as técnicas do mecanismo IRF? Sim, foi. Beleza. E a próxima é o seguinte: em quantos meses você conseguiu essa oportunidade após colocar essas técnicas para funcionar para você? Em 3 meses. Legal demais. 3 meses. Parece que... Pô, resultado bacana. Maneiro. Agora eu vou passar aqui um pouquinho, vou colocar no minuto 26. Então, vocês viram aí que ele começou a trabalhar com fauna, aplicando o que a gente ensina, e foi em 3 meses. Eu vou pôr no minuto 26 aqui, que ele fala uma coisa bem legal. 26 e 15 aqui, ó. 6 e 3, vamos lá. Tem algum problema você compartilhar aqui com a gente quanto que você ganhava nesse trabalho? Não. O trabalho a gente acertou em 4.500. E tinha ajuda de custo? Todos os custos foi por conta da empresa, tanto o deslocamento da cidade em que você mora para a cidade em que foi feito o trabalho, o deslocamento lá também na cidade, alimentação, hospedagem e todos os EPIs, tudo foi por conta da empresa. Inclusive a RT que eu emiti, minha primeira RT. Ah, meu garoto! Irado. Emiti minha primeira RT. Foda. E também foi por conta da empresa. Pô, maravilha. Então, tipo, praticamente os 4.500 foram para o teu bolso limpo, né? Tem a taxinha da emissão de nota e tal, mas você teve toda a ajuda de custo aí, né? Alimentação, enfim, e hospedagem e tudo mais. Isso maneiro demais. Então, esse é um caso real, agora recente. Então, o Edivaldo começou já ganhando R$ 4.500 e o dinheiro todo para ele. Ajuda de custo para morar, para comer,
para se transportar. Então, é um dinheiro que vem livre. Às vezes é muito mais do que você ganhar 6 mil reais. Aí, se você tiver que pagar todas essas contas, às vezes é mais do que ganhar 7 mil reais, dependendo de onde você mora. Então, é um valor que ele vem, e ele vem livre. Agora eu vou compartilhar com você outro caso aqui. Vamos lá. Vou dividir a minha tela aqui. Compartilhar com o áudio. Trazer para você a história do Heraldo. O Heraldo, nesse momento, ele está lá na Amazônia. Nesse dia que a gente gravou a entrevista com ele, foi quando ele conseguiu a primeira oportunidade, quando ele... Nossa, logo que ele entrou no mecanismo IRF, foi coisa de 2, 3 meses, coisa de pouco tempo, ele já estava contratado, e ele trocou um salário de R$ 1.500 que ele ganhava no emprego anterior, numa indústria. Ele trabalhava numa siderúrgica, não lembro se era uma metalúrgica ou uma siderúrgica. Ele ganhava R$ 1.500, ele estava fazendo biologia na época, estudava do jeito que dava, com o celular, nos horários mais tranquilos do trabalho. O Heraldo ralou, mas o sonho de ser biólogo nunca saiu da cabeça dele. E aí ele ganhando R$ 1.500 por mês, trabalhando nessa metalúrgica ou siderúrgica, não vou lembrar, mas essa indústria. E depois ele se formou, entrou para o mecanismo IRF, e logo na primeira oportunidade já começou a ganhar R$ 4.500 por mês. Vamos ver o que ele conta aqui nesse trechinho de 1 minuto e 44 segundos. Vou aumentar o som aqui. Tanto que no final do ano, quando eu me encontrei com você, eu cheguei a contar, Renato, sobre essa situação minha e o meu passo para trás, né? Então, quando... E o mecanismo te ajudou agora, Cara, nesse novo momento? ajudou Porque lá muito. dentro do mecanismo a gente tem um módulo só sobre 4x4, né? Inclusive. Só sobre 4x4. E além dele, cara, existem outros módulos também que me ajudaram demais. Principalmente, tipo, passei a conhecer no módulo 4x4 como funciona o 4x4. Só que como revelar isso para as pessoas sem assustar elas e passando confiança nelas em mim, que eu tenho a capacidade de chegar lá e fazer. Aí outros módulos me inspiraram nisso. Como me comportar com as pessoas, bater um papo, atrair as pessoas para estarem juntos de mim, e não ao contrário, né? Sem, tipo, nossa, aquele moleque ali, ele tá morrendo de medo, com medo não dá pra gente poder depositar confiança. Corta fora, não. E esse trabalho que você recusou por medo de encarar um veículo 4x4, você ia ganhar bem nele? Cara, ia. Me ofereceram R$ 4.500. Tá. E hoje você está trabalhando com resgate, não precisa falar valor não, mas hoje você está ganhando mais ou menos do que esses R$ 4.500. Mais, cara. E se você me permite eu te interromper um pouquinho aqui, vou te falar o seguinte, na onde eu trabalhava no setor industrial, eu ganhava R$ 1.500 por mês. Uau. Olha só o que aconteceu. O Heraldo, ele tinha recebido uma oportunidade antes de entrar para o mecanismo. E ele ficou com medo de pegar a oportunidade, porque ele ficou inseguro. Tinha que ter habilidades com direção. A gente sempre recomenda que, se você puder tirar a sua CNH, tire o mais rápido possível, tenha carteira de habilitação. Mas se não tiver carteira de motorista, você pode trabalhar também. Mas é muito importante que você tenha a noção de direção defensiva, porque se você não for o motorista, você vai ser o copiloto. E é importante que você tenha o domínio do carro que você vai utilizar. E tem um módulo sobre isso no mecanismo IRF que destravou o Heraldo. Então, ele tinha recebido uma oportunidade para ganhar R$ 4.500. Ele negou, porque ele ficou inseguro. Depois que ele entrou para o mecanismo e fez o módulo de direção defensiva de 4x4, ele conseguiu um trabalho que hoje eu posso dizer, ele me permitiu, para ganhar R$ 4.900 por mês. Foi a primeira experiência dele. Então, ele negou um trabalho para ganhar 4.500 por medo, por insegurança, fez o que a gente ensina, expandiu os horizontes e começou a ganhar R$ 4.900 no primeiro trabalho. E, como eu disse, na indústria ele ganhava 1.500, então é uma história de sucesso.
E para fechar, eu vou trazer aqui mais uma história de sucesso aqui com a Suelen. Vou colocar aqui também para compartilhar junto com você, com o áudio. Deixa eu colocar aqui, eu anotei 4 minutos e 16, primeiro aqui para mostrar uma coisa para vocês. Porque eu não escutei. Você me desculpa. Você se inseriu no mercado trabalhando com fauna de forma remunerada, depois de aplicar o nosso método, depois de aplicar o mecanismo IRF? Sim, me inseri. Foi graças ao mecanismo que eu consegui me inserir nesse mercado. Que massa. Bom demais. E Suelen, depois de começar a aplicar o mecanismo, depois de terminar o curso e botar em prática, em quanto tempo você conseguiu trabalhar com fauna de forma remunerada? Foi mais ou menos uns 5 meses. A partir do momento que eu comecei a aplicar o mecanismo, foram 5 meses. Maravilha! Olha que resultado sensacional. Imagina você estar aí tentando trabalhar há anos. Às vezes você se formou em 2015, 2016, 2017, mesmo que você tenha se formado aí agora, sabe? Imagina quanto tempo você não pode perder se você estiver procurando o mar dentro do estado de Minas Gerais. Você pode perder a sua vida. Agora, se você procurar o mar no litoral do Brasil, você vai encontrar. Então, essa analogia é para você entender que, a partir do momento que o biólogo enxerga onde estão as oportunidades, ele começa a procurar no lugar certo. E aí é questão de tempo, é questão de aplicar o método. Então, a gente está colhendo aí resultados com alunos o tempo todo. Agora eu vou pôr a Suelen para falar aqui com você no minuto 22 e 43. Um pouquinho para trás aqui. Vai dar certo. Apliquem e façam o que o Léo e o Renato dizem que vai dar certo. Muito obrigado pelas palavras. Então, só para recapitular, para quem está chegando agora, você não tinha experiência, você aplicou o mecanismo IRF e foi contratada para trabalhar com fauna de forma remunerada. Isso aí. E você pode dizer quanto que você ganhou por mês nesse trabalho? Sim, foi 4.500 para esse resgate. Maravilha, parabéns. É isso, então não é a minha boca que está falando esses valores, são valores reais que estão sendo praticados no mercado. A gente sabe que existe uma média, então nós temos uma média de R$3.000 a R$7.000, então um intervalo, né, na verdade não uma média, um intervalo aí de biólogos ganhando desde R$3.000 a R$7.000 com resgate de fauna, que é a porta de entrada para você trabalhar com animais silvestres dentro do mercado da consultoria, porque você não precisa de experiência, você não precisa ser especialista num grupo de fauna. A gente acha, eu tenho que me especializar em anfíbios e répteis, eu tenho que me especializar em mamíferos. Para começar, não. Para começar, não. Ao longo da sua carreira, se você quiser construir uma carreira, aí você vai escolher um grupo de fauna. Eu recomendo que você se especialize, mas isso é uma próxima etapa. Aí as pessoas, mas eu preciso fazer um mestrado? Não, não precisa. Não precisa fazer uma especialização, não precisa fazer uma pós-graduação. Você só precisa pegar o seu conhecimento e gerar uma solução para um mercado que precisa da solução através de biólogos. Então, o mercado tem problemas em relação à fauna. Eu preciso apresentar estudos para o órgão ambiental, senão eu não consigo trabalhar. Senão eu vou tomar multa, senão eu vou tomar prejuízo, senão eu vou ser até preso se eu fizer algo ilegal aqui. Então, para não acontecer isso, eu preciso contratar biólogos para me solucionar um problema que eu tenho aqui e atender a legislação ambiental. Então, é mais ou menos assim que funciona esse mercado. Ele movimenta aí bilhões de reais por ano. São oportunidades o tempo todo, inclusive hoje, agora de manhã, uma oportunidade foi publicada no nosso grupo, Resgate de Fauna, por uma aluna, a empresa que ela está trabalhando, essa aluna também conseguiu se inserir no mercado trabalhando com fauna através do que a gente ensina.
Então, é essa consciência que eu quero trazer para vocês aqui no Resgate dos Biólogos. Eu espero que eu tenha resgatado você da biologia aí, que está me vendo, você tenha entendido a importância de olhar para o lado certo, e só de você estar aqui, você está enxergando o lado certo. Vi aqui o Mauro perguntando se o certificado é reconhecido por algum órgão. O CRBio, ele está reconhecendo os certificados da Biotrópica para você complementar a sua carga horária formativa. Caso você tenha feito licenciatura e precise complementar alguma carga horária para tirar alguma documentação como a ART, você pode usar os certificados da Biotrópica. A gente sabe de CRBios aí que já aceitaram os nossos certificados. Alunas e alunos já submeteram certificados para o Conselho Regional de Biologia e foi aceito. E é isso, quero deixar aqui um abraço para todo mundo que assistiu, reforçar aí a importância da gente ter a consciência do dinheiro e começar a se posicionar como um profissional que resolve problemas graves e sérios do mercado. Então a gente tem que ser reconhecido por isso e altamente remunerado. Então, quem está com a Biotrópica nesse movimento, o Resgate dos Biólogos, sabe o que a gente está construindo, sabe que é só o começo e sabe que quem chega na frente bebe água limpa. Então você que está aqui, venha junto com a gente, se é isso que te move, sabe? Se você quer viver o seu sonho, aliando a sua paixão com remuneração, aqui na Biotrópica a gente vai te mostrar o passo a passo. Então é isso. Valeu, aqui foi Renato Gaiga da Biotrópica, um dos criadores do mecanismo IRF, junto com o Léo Schwab, e eu vejo você no próximo vídeo. Então é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.